Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. É só você acessar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Muito fácil, né? De chegar lá. Isso é para o YouTube. Para ir ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 31 de agosto de 2026, último dia do mês, segunda-feira. É a 22ª semana do tempo comum, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o A, que vai até novembro, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. Mas neste dia já vamos proclamar o Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, a missa escolha. A primeira leitura é a da carta de São Paulo aos Coríntios. É a primeira epístola dele aos Coríntios. O capítulo é o 2º, versículos do 1º ao 5º. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deixa eu hidratar as pregas vocais para transmitir melhor para vocês os textos deste dia. Salmo responsorial, agora é o Salmo 118 na Bíblia Vulgata, ou 119 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são estes: 97, 98, 99, 100, 101 e 102. O refrão é o versículo 97a. Quanto eu amo, ó Senhor, vossa lei. Repitamos: quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Permaneço o dia inteiro a meditá-la. Vossa lei me faz mais sábio que os rivais, porque ela me acompanha eternamente. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito sem cessar vossa aliança. Sou mais prudente que os próprios anciãos, porque cumpro, ó Senhor, vossos preceitos. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. De todo o mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinaste vossas leis. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Repitamos: quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Agora o Evangelho, escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aos pobres o Evangelho, aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro O Pão Nosso de Cada Dia. Na sinagoga de Nazaré, Jesus apresenta os meios que usa para revelar-se como Filho de Deus. O anúncio da palavra da fraternidade que vai de Nazaré ao Jordão e do Jordão à cruz. Jesus, na força do Espírito, inicia o seu ministério e inaugura o ano jubilar, durante o qual se vive paternidade divina na fraternidade humana, que garante a entrada na terra prometida, o céu, a vida eterna. Jesus se apresenta como a realização da palavra de graça, que traz a bênção de Deus e o cumprimento da promessa. A intenção do evangelista Lucas é justamente esta: fazer o leitor encontrar essa palavra de graça anunciada hoje, pois ela tem sua raiz no passado, a promessa feita em Isaías e as figuras de Elias e Eliseu, e se atualiza aqui e agora, em Jesus, cada vez que a palavra é de novo anunciada. A Escritura cumpre em todo aquele que escuta a palavra de Jesus. A Escritura se cumpre em todo aquele que escuta a palavra de Jesus. O anúncio da palavra de fé e sua acolhida na fé fazem acontecer aquilo que Jesus realizou naquele tempo. Finalmente, o mistério de Jesus, rejeitado pelos seus
e acolhido pelos outros, antecipa seu destino de rejeição e de sinal de contradição, tornando-se luz que ilumina todos os povos a partir do povo de Israel, que vive o destino trágico de ser chamado e não ouvir. Jesus aparece ao mesmo tempo como escriba e profeta. Como escriba, interpreta a palavra de Deus. Como profeta, a atualiza. Essa atualização não consiste em adaptá-la ao próprio tempo que se arvoraria em medida, mas em tomá-la e torná-la atual. Jesus traduz em ação o que a palavra diz, e na obediência torna-a contemporânea de todo homem, em todo tempo e lugar. Jesus é o perfeito ouvinte da palavra. É o ouvinte que a realiza, permitindo que ela mostre todas as suas potencialidades. Jesus, o Filho obediente, é a realização de cada palavra que sai da boca de Deus. Ele é a palavra. A igreja, a cada cristão, deve sempre atualizar a palavra. Atualizar a palavra é ouvir o Evangelho. A boa notícia, a obediência ao Evangelho nos torna semelhantes a Jesus. Nos torna frutuosamente atuais ao hoje de Deus, contemporâneos de Jesus. Deus, na verdade, quis salvar o mundo pela força fraca da palavra. Por isso ele se serve do anúncio evangélico. A palavra que se caracteriza por ser um meio fraco, mas justamente por isso, um instrumento livre de comunhão, é força de Deus para todo aquele que crê, conforme São Paulo diz na sua epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. O discurso inaugural é assim uma síntese e uma explicação do ministério de Jesus. Sua finalidade é transformar-nos em filhos do Pai, vivendo a fraternidade entre nós, o amor aos irmãos. Seu instrumento é a escuta obediente da palavra de Deus. Seu modo de agir é a força do amor, que é o Espírito de Deus. Sua hora de agir é hoje. Seus destinatários são os que o ouvem. Agora vamos aos santos do dia, porque eles ouviram a palavra de Deus e a puseram em prática. Santos José de Arimateia e Nicodemos são santos do dia 31 de agosto. Olha, eles recolheram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ao ser descido da cruz e o depositaram no sepulcro. São José de Arimateia e São Nicodemos. De acordo com o site do Vaticano, a liturgia celebra São José de Arimateia e São Nicodemos no mesmo dia. Segundo o Evangelho, ambos desceram o corpo de Jesus na cruz, envolveram-no em um linho sagrado e o sepultaram. O primeiro era um ilustre membro do Sinédrio, o Nicodemos. Aliás, o Arimateia era um ilustre membro do Sinédrio. É a explicação que nós temos aqui do site do Vaticano. E o segundo era um fariseu. Inclusive um fariseu que defendeu Jesus diante dos sacerdotes daquele tempo. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Com ele também Nicodemos, que anteriormente se encontrava às ocultas de noite com Jesus, levando quase 100 arratas, cerca de 34 quilos, de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis,
com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde Jesus fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, no qual ninguém ainda havia sido posto ali, pois, por causa da preparação da festa dos judeus e por aquele sepulcro estar perto, depositaram Jesus. No Evangelho de São João, encontramos a reconstrução mais precisa da deposição e sepultamento bastante incomum de Jesus, uma vez que, em geral, os corpos dos condenados eram deixados pelos romanos na cruz até serem lançados numa fossa comum. Porém, Jesus recebeu um tratamento diferente graças a José de Arimateia, que usou sua influência para obter seu corpo e o enterrar em um sepulcro que ele havia comprado para si. Contudo, ele teve que se apressar porque em breve seria a Páscoa judaica e ele não poderia participar da festa porque estava impuro por ter entrado em contato com o cadáver. Por isso foi ajudado por Nicodemos, que levou uma grande quantidade de óleos perfumados. José era um ilustre membro do Sinédrio, um homem poderoso, muito conhecido e estimado em Jerusalém, sua cidade natal. Aliás, sua cidade natal provavelmente era Arimateia, né? Porque as pessoas eram identificadas pela cidade natal. Alguns dizem que atualmente essa cidade se chama Hantes. Em seu evangelho, João ressalta, melhor dizendo, que um homem ilustre seguia Jesus com discrição, por medo de ser criticado. Porém, ele não foi nada discreto ao pedir o corpo a Pilatos, né? Então, se ele estava com medo, perdeu o medo, né, na morte de Jesus, certamente acreditando no Mestre como Messias. E Nicodemos também estava lá presente junto com José de Arimateia. Foi atribuído a Nicodemos um evangelho apócrifo até, escrito em grego, que remonta ao século II, no qual a posição de Pilatos foi revista. Santo Aristides é santo do dia 31 de agosto, foi apologista. Morreu mais ou menos no ano 150. Foi um filósofo ateniense, convertido ao cristianismo, que dedicou ao imperador Adriano alguns de seus livros sobre a religião cristã. São Paulino de Trier foi bispo e mártir e é santo no dia 31 de agosto, morreu em 358. Apoiou corajosamente Santo Atanásio na luta contra a heresia ariana no sínodo de Arles. Santo Aidano é santo do dia 31 de agosto. Aidano foi bispo e morreu no ano 651. Bem-aventurado André Dotti é um beato do dia 31 de agosto. André Dotti foi presbítero, padre. Morreu em 1315. Foi um nobre italiano que abandonou a corte e fez-se religioso na Ordem dos Servos de Maria. Santo do dia 31 de agosto, São Raimundo Nonato, religioso, morreu mais ou menos no ano 1240. Um dos primeiros companheiros de São Pedro Nolasco foi Raimundo Nonato, na Ordem dos Mercedários. O site RS21, da rede Século XXI de televisão, diz que Raimundo Nonato ele nasceu na Catalunha, Espanha, em 1200. Seus pais eram nobres, porém não tinham grandes fortunas. O seu nascimento aconteceu de um modo trágico. Sua mãe morreu durante o trabalho de parto e antes de dar-lhe a luz. Por isso, Raimundo recebeu o nome de Nonato, que significa não nascido de mãe viva, ou seja, foi extraído vivo do corpo sem vida dela. Olha que coisa, hein? A mãe morreu e ele foi extraído do corpo da mãe vivo. E Nonato significa isso. São Raimundo Nonato, rogai por mim, rogai por nós, porque ele teve uma vida de santo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube,
diariamente ou algumas vezes por semana responde as nossas dúvidas, hein? Eu já tive muitas dúvidas esclarecidas.